comentar com vocês neste vídeo sobre, primeiro, a vitória do Flamengo, né, gente? A vitória incrível do Flamengo para cima do Palmeiras, né? E também sobre a derrota, também incrível do Palmeiras para o Flamengo. Porque muita coisa tem que ser debatida sobre esse jogo, muita análise precisa ser feita sobre esse jogo, porque até então o Palmeiras vinha com uma sequência muito boa de vitória, sendo que, para conseguir esses feitos, o Abel, ele não mudou muito a sua mentalidade. Ele não tinha mudado muito a sua mentalidade. O Abel continuou a bancar alguns jogadores como o Luan, que foi péssimo nesse jogo. Uma coisa assim, horrorosa, gente. Né? Continuou a bancar jogadores como Breno Lopes, que foi horrível nesse jogo. Horrível, um negócio assim, para esquecer. Né? Precisamos também nos perguntar sobre essa questão dos três zagueiros, o que essa linha de três pode estar fazendo, inclusive, com o Gustavo Gomes. Que às vezes dá sinais até de que talvez queira ir embora do Palmeiras, enfim. Que a fase do Gomes também é das piores, né? Tivemos um jogo, gente, em que o garoto do Palmeiras, o Endrick, parecia ser o mais lúcido dentro de campo. Chegou um ponto do jogo do Endrick, da autoestima do Endrick, que a maneira como a equipe joga de forma vexatória em algumas situações já não afeta o Endrick, o seu desempenho, a sua qualidade em campo, o seu protagonismo dentro de campo. E olha, mesmo na derrota dessa, a gente precisa falar desse jogador, né? Que está num nível muito, muito acima. Assim como devemos e precisamos falar do nível bizarro do Veiga, né? Parabéns, Diniz, por convocar de novo o Veiga para a seleção brasileira, justamente a seleção brasileira que complicou muito a vida do Veiga, né? Que a partir do momento que foi para a seleção, ele, né? Nunca mais ele foi um jogador sequer útil para o Palmeiras. É um jogador inútil para o Palmeiras. Sem contar o futebol que ele está jogando, que é nota 2, né? Impressionante. Como é que o Abel nunca coloca esses caras no banco de reserva, gente? Mas nunca. Nunca coloca esses caras no banco de reservas. Né? Nunca dá chance para outros jogadores. Nunca. Se você, fazendo um parênteses, notar alguma coisa absurda aqui no vídeo, né? É porque eu tô tentando fazer esse vídeo já há muito tempo. Já é a quarta tentativa. Mas a Dulcineia ela quer aparecer no vídeo, já colocar a patinha dela aí. Eu peço perdão a vocês por causa disso. Mas eu não vou parar essa gravação dessa vez. Tá? Porque eu preciso falar desse jogo aí. Então se essa patinha malvada aparecer de novo aí, eu peço perdão pra vocês, mas não tem jeito. Parece até que a patinha é maior do que o meu rosto, né? É pura sem vergonhice aí de Dulcineia Picotinha, né? A gatinha aqui da casa. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos comentar aqui, ó. Olha só. O Flamengo sobrou, né? O Flamengo sobrou nesse jogo contra o Palmeiras, né? O Flamengo simplesmente sobrou. Ganhou o jogo convencendo. Ganhou o jogo mostrando que sim, que ainda tem pretensões com o Campeonato Brasileiro. Ganhou o jogo do primeiro ao último minuto, mostrando, sabe o quê? Consistência tática. Mostrando, por exemplo, condição de se defender, de atacar, de trabalhar muito bem todas as fases do jogo. Na verdade, o Flamengo conseguiu carimbar de personalidade o seu jogo em todas as fases que a gente viu. Fase defensiva, fase ofensiva, de transição para defesa, de transição para ataque. É impressionante. A gente precisa destacar no Flamengo um jogador como Pulgar, que está também num momento esplêndido. O Pulgar voltou a ser aquele jogador do começo da carreira. Uma vez no Brasil e no Flamengo, o Pulgar colocou definitivamente a cabeça no lugar, parou de ter problemas extracampo, e isto existia, e não era brincadeira, o número desses problemas era realmente muito alto. Mas lá no Chile, todo mundo que conhece o Pulgar, e mesmo aqueles que não gostam do Pulgar, sempre falaram, ele precisa, né, tomar cuidado com o extracampo, se concentrar no futebol dele, porque ele é um grande jogador, e é o que ele está mostrando no Flamengo. Né? O Pulgar está conseguindo também fazer com que outros jogadores questionáveis passem a jogar um pouco melhor. E temos também no Flamengo, evidentemente, eu acho que o nome dessa vitória aí, a gente tem Luiz Araújo jogou muita bola,
A gente tem o Pulgar que jogou muita bola, a gente, enfim, Arrascaeta foi bem nessa partida, né? Mas precisamos falar do Everton Cebolinha, né? O Everton Cebolinha foi o melhor do jogo. Foi o grande jogador da partida, não é isso? Foi o melhor da partida. E assim, parece impossível quando você olha para os fatos do jogo, né, para os dados da partida, para você que viu o jogo, do começo ao final, parece impossível você decretar que teve alguém que foi melhor do que o Everton Cebolinha, mas teve. Teve, portanto, a pessoa mais responsável do que o Everton Cebolinha por esse grande desempenho e vitória do Flamengo contra o Verdão? Teve, gente. O técnico Tite. O Adenor assinou por essa vitória. Precisamos aqui, assim, precisamos falar que o técnico Tite conseguiu gerar uma consistência para esse Flamengo que a gente já não via há muito tempo. A gente olha para o Flamengo e percebe que é uma equipe que sabe perfeitamente se defender, é isso mesmo. O Flamengo sabe se defender perfeitamente, né? O Flamengo sabe também atacar. O Flamengo sabe, por exemplo, né, marcar no seu campo de defesa. Melhorou. O Flamengo sabe, e melhorou muito, né? Sabe marcar no seu campo de ataque. O Flamengo sabe trabalhar muito bem, tanto defensivamente como também a construção do jogo a partir do meio de campo. O Flamengo tem hoje no Arrascaeta um jogador que parece ter uma função muito mais clara durante o jogo, né? Tudo parece mais facilitado para cada jogador. Ó, Arrascaeta tá jogando melhor, né? O Pedro na função de centroavante tá jogando bem, ok? O centroavante do Flamengo, qualquer um que seja que entra ali tá jogando bem, qualquer um que executa a função de centroavante tá jogando bem. No meio de campo a gente vê, por exemplo, a volância do Flamengo, que era objeto de questionamento durante muito tempo, está funcionando muito bem também, a volância do Flamengo. A gente percebe que as laterais estão funcionando melhor. O Matheus, por exemplo, no setor direito, merecendo sim a titularidade. Não é isso? A gente tem, portanto, um Cebolinha recuperado aí, digamos assim, para o futebol. Pô, Josa, todos esses jogadores, todos estão jogando bem. Se estamos falando que todos estão jogando bem, é porque a equipe taticamente está muito bem. E se a equipe está taticamente muito bem, isso é por causa do Tite. Isso é por causa do técnico. Pode até ser que lá na frente não funcione dessa maneira, mas neste momento é o que está funcionando. Durante essa partida contra o Verdão, foi justamente o que aconteceu. A gente teve duelo de uma equipe com autoestima lá em cima, curiosamente, contra a equipe que parecia ser uma equipe de zumbis. A gente tinha, não zumbis porque não conseguia jogar, porque não tem condição física, não tem zumbis porque estavam perdidos taticamente, gente. É isso. E taticamente o jogador não conseguia apresentar ações ali para construir o jogo do Verdão. A gente tem no meio de campo do Palmeiras uma piada. Gente, desde Zé Rafael, a Veiga, o negócio tá feio. Né? Tá muito feio. A gente tem ali, por exemplo, o Abel, o técnico extremamente conservador, engessando essa equipe, bancando alguns jogadores que não tem o menor sentido. O menor sentido. Demorando para fazer as substituições. Colocando alguns jogadores jovens em campo quando a situação está bem complicada. Né? Que às vezes até parece que ele quer justificar, né, que jogadores tal, enfim, não são tudo isso e tudo mais. Tá difícil. Então o Abel está contribuindo muito para esse momento do Palmeiras, assim como de certa forma estava contribuindo quando a vitória acontecia, quando as vitórias estavam acontecendo, também contribuiu muito para essa derrota. E uma coisa que a gente precisa falar daquelas vitórias é que havia algo de Palmeiras funcionando ali, mas nós tínhamos também muito desse Palmeiras que parece já engessado, parece já uma equipe que não vai para lugar nenhum, né? Uma equipe que precisa se oxigenar em termos de ideias. Dentro de campo também a gente precisa ver essa garotada do Palmeiras recebendo oportunidade. Porque a gente sabe, bastou, né, o Endrick ter de fato responsabilidade e ser bancado pelo técnico para ele começar a jogar bola. Por que isso não aconteceria também? Por que isso não aconteceria também, né, com outros jogadores como o Luiz Guilherme? Não é isso, gente? Então o Abel, ele assina por aquelas vitórias, embora naquelas vitórias a gente via muito problema desse Verdão. E o Abel assinou por essa derrota, na qual a gente viu muito problema desse Palmeiras. E agora, quem é que vai, por exemplo, quem é que está mais perto de conseguir tirar esse título do Botafogo? Palmeiras ou Flamengo? Veja, o Palmeiras nunca está morto.
tá? Com todos os problemas. Então o Palmeiras ainda tem muita chance. Agora, quando a gente olha para esse jogo, a gente percebe que o time que está com a autoestima mais lá no alto, que está se ajustando no momento certo, é o Flamengo. O Flamengo parece estar muito à frente do Palmeiras, não por causa desses 3-0, mas pela maneira como construiu esses 3-0, que poderia ser muito mais. E vamos lá, a expulsão não explica a vitória do Flamengo. A expulsão não explica a vitória do Flamengo, a vitória não explica a derrota do Palmeiras, desculpe-me, a expulsão não explica a derrota do Palmeiras, a expulsão não explica, sobretudo, o desempenho do Palmeiras. Até porque o jogador que foi expulso é também um jogador que não está jogando absolutamente nada, a gente precisa combinar, não está jogando absolutamente nada o Gomes. É isso. Então, assim, para mim foi muito interessante para o campeonato essa vitória. É triste para o Palmeiras, sim, claro que é. Mas é também um motivo de muita alegria para a torcida rubro-negra, que merece comemorar, que saiu de campo, aqueles que estiveram em campo, né, no Maraca, e aqueles que estiveram vendo o jogo pela TV, né, também perceberam que tem algo de volta aí no Malvadão. O Malvadão tá chegando aí na parada de novo, né? A gente viu ali, né, algo no Malvadão se apresentando dentro de campo. E quando o Malvadão chega, meu irmão, sai de baixo, tá? Quando o Malvadão da galera chega junto, aí o negócio é complicado. Não pode deixar esse Flamengo se ajustar, porque quando se ajusta, já era, meu irmão. E o que a gente viu em campo ontem foram sinais de ajustes muito profundos nesse jogo do Flamengo. Muito. Taticamente, defensivamente, ofensivamente. E acho que o grande segredo desse Flamengo aí, né, dentre todos aí que a gente está vendo, é o seguinte: dentro desse ajuste tático que o Flamengo conseguiu, percebemos que o que mais tem funcionado é o jogo pelo lado do campo. Com os laterais quando precisa, mas sobretudo com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. O Luiz Araújo é muito bem, o Everton muito melhor. O Everton parece, assim, até que as decisões finais do Everton são melhores até do que as do Luiz Araújo, que parece ter algo ainda a melhorar. O Everton Cebolinha, impressionante. Como ele, neste momento, está diametralmente oposto àquele Everton Cebolinha que estava jogando no Benfica, ou não jogando no Benfica, né? Aquele Everton Cebolinha que disputou os primeiros jogos quando chegou ao Flamengo. É um jogador completamente diferente. A gente vê nesse Cebolinha, sobretudo este Cebolinha, dessa partida contra o Palmeiras, muito daquele jogador que estava em altíssimo nível no Grêmio. Altíssimo nível. E, evidentemente, se o jogador não estava bem há um bom tempo, se o jogador não estava bem no próprio Flamengo, e o jogador neste momento está jogando essa bola, também precisamos falar que o técnico Tite pode ter responsabilidade aí nesse cartório. E acho que tem. Então, parabéns ao Flamengo pela vitória. Uma vitória maiúscula, gigantesca, sensacional, né? E contra o Palmeiras, fica aí, né, a lição, né? Bancar jogadores aí que já não funcionam mais, como o Luan, que foi horroroso nesse jogo, e outros aí também, como o Veiga, né, que nunca sai da equipe, né? Pode até construir vitórias, mas na hora H, na hora do jogo grande, na hora que precisar, talvez não funcione mais. É isso, meus amigos. Ó, deixa o like, gostou da análise? Compartilhe, meus amigos. Estou precisando da ajuda de vocês, torcedores do Flamengo, torcedores do Palmeiras. Eu tenho aqui pelo menos uns 15 mil torcedores do Palmeiras aqui neste canal, né? Uns 6 mil torcedores do Flamengo. Se eu tivesse 50 membros desses 6 mil torcedores do Flamengo, 50 a 100 membros dos torcedores do Palmeiras, este canal não estaria com dificuldade. Estou precisando muito da ajuda de vocês. O canal está com problema. Estou até questionando a possibilidade de encerrar o trabalho aqui no YouTube, né? Então preciso muito da ajuda de vocês. Tem uma faixa ali de contribuição de R$4, gente. Entende? Você vai lá, coloca lá no cartão, você não vai nem notar, alguns de vocês evidentemente, né? Que eu sei que para algumas pessoas R$4 realmente faz diferença. Fazem diferença. Mas para muitos outros não fazem. Coloca no cartão lá, dá essa força pro canal. Estou precisando muito aqui da ajuda de vocês. Então pelo menos aí, sei lá, uns 60 membros aí palmeirenses, né, a mais do que a gente tem aí, né, e uns 50 membros flamenguistas. Ficaria muito grato pela generosidade, estou precisando disso. Dá essa força aí. Tivemos problemas aqui com a pane elétrica em São Paulo, o canal foi muito prejudicado, a situação não tá boa. Dá essa força aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? E se gostou e acha que eu mereço e você puder e quiser fazê-lo, mande valeu demais para ajudar aqui no nosso trabalho. É isso.